Oi, boa noite. Tudo bem, gente? Oi, Guilherme. Não tô sumida não, tava aqui ontem no Periscope. Oi, gente, tudo bem? Eric, meu amor. Tudo bem, querido? Ah, que bom, Thaís. Estamos juntas. Bom, vamos lá. Hoje o Periscope é muito rápido. Vamos falar a respeito da anualidade orçamentária. Obrigada, Carla. Muito obrigada aí pela força, tá? Hoje eu tô passando por aqui muito rapidamente mesmo, para resolver uma questão que caiu já na prova oral do Ministério Público. Salvo engano, foi a prova de 2014. Então vamos lá, gente. Falando rapidamente mesmo sobre anualidade orçamentária. Aí aqui vamos fazer a distinção entre anualidade orçamentária e anualidade tributária. Olha ela! Tá? Então, ó, falando a respeito de um princípio constitucional orçamentário. Ai, meu amor, eu não avisei mesmo, perdão. Porque eu vou fazer em 10 minutinhos para encontrar com meu pai. Eu combinei com ele, tá? Então é rápido. Eu nem esperava que você fosse entrar também. Que bom que você tá aqui, tá? Um beijo. Você falou para eu fazer um periscope de princípios. Então, eu estou aqui falando sobre o princípio da anualidade orçamentária. Estou muito cansada hoje, né? Já estou em casa, tá, meu bem? Bom, vamos lá, gente. Aqui, tá muito frio, aqui no Rio de Janeiro. Não estamos acostumados. Ai, que bom, Fabiane, que bom, que bom. Seja bem-vinda de novo. Obrigada aí pelos compartilhamentos, tá? Pela força de vocês, pelos corações. Tá frio em São Paulo. Aqui no Rio tá muito frio, muito frio. Hoje melhorou um pouquinho, né? Isso aí, Priscila. É Priscila, né? Do Instagram também, né? Falei e cumpri, com certeza. Carol Linhares, seja bem-vinda, querida. Mas vamos lá. Hoje, muito rapidamente. No Paraná eu não posso imaginar mesmo. Deve estar frio demais. Terra boa, viu? Beijo aí pro pessoal do Paraná. Adoro o Paraná. Aqui, ó, no meu coração. Ah, Ana, e aí? Tudo bem, querida? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Bom, gente, começando aqui a nossa aulinha de hoje. Eu tô um pouco corrida. E aí, Tadeu, tudo bem? Tava lá estudando ontem. Pará sempre quente, eu sei. Essa terra daí é quente, úmida, né? Danado. Mas vamos lá, acho que a luz não tá muito boa aqui hoje. Fortaleza, adoro. Vamos falar rapidamente sobre anualidade orçamentária e anualidade tributária. Bom, gente, que bom, Lu, que bom. Mas vamos lá, vamos começar. Porque hoje eu só tenho 15 minutinhos, ou menos, tá? Bom, gente, o que acontece aqui? Anualidade orçamentária. Nós temos aqui um princípio constitucional orçamentário expresso, tá? Um princípio constitucional orçamentário expresso. Ele está radicado onde na Constituição? Está lá no artigo 165, inciso 3. O que quer significar anualidade orçamentária? Bom, anualidade orçamentária quer significar periodicidade anual de previsão das receitas e de fixação das despesas. Então, aqui nós temos periodicidade anual de previsão das receitas e de fixação das despesas. Falamos aqui ontem a respeito das 3 leis orçamentárias, né? O Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. E vimos que a Lei Orçamentária Anual, ela se incumbe ano a ano de concretizar, de materializar aquele planejamento de longo prazo estampado no Plano Plurianual. Então, sem a Lei Orçamentária Anual,
o PPA é nada, né? O PPA só tem eficácia com relação à realização das despesas por intermédio da LOA, né? Por intermédio do orçamento anual, que, repiso, se incumbe ano a ano de executar 1/4 daquele planejamento de longo prazo que está agasalhado, que está consubstanciado no plano plurianual, que é uma lei que vige por 4 anos, tá? Falando aqui a respeito de uma posição minoritária na doutrina, que é a posição do professor Regis Fernandes de Oliveira. É uma posição importante, por quê? Porque o professor Regis, ele foi deputado federal por muitos anos, então ele realmente militou, né, nessa seara orçamentária, ele tem experiência. E nesse quesito aqui, no que tange a anualidade orçamentária, né, nesse quesito aqui, o professor Regis, que tem uma obra publicada pela Revista dos Tribunais, o professor Regis, ele ostenta uma posição eminentemente minoritária. Por quê? Porque ele diz que a anualidade orçamentária, isso não é compartilhado por qualquer autor de peso, tá? Ele diz que a anualidade orçamentária se quedou esvaziada, né, em função da previsão afeta ao plano plurianual. Tá? Então, o princípio da anualidade orçamentária, no entender minoritário do professor Regis Fernandes de Oliveira, ele teria se quedado esvaziado em função da previsão constitucional afeta ao plano plurianual. Mas vocês já viram aqui comigo que o próprio PPA, ele só ganha vida por intermédio da lei orçamentária anual, por intermédio da LOA. Então, o PPA, ele ano a ano, ele é materializado pela lei orçamentária anual. Então, dando aí, né, imprimindo aí concretude ao princípio da anualidade orçamentária, que quer significar periodicidade anual de previsão das receitas e de fixação das despesas. Ao ensejo, abordamos aqui também, né, o conteúdo do princípio da exclusividade em matéria orçamentária. Exclusividade em matéria orçamentária, que está lá consubstanciada no artigo 165, parágrafo 5º. Abraço. Bom, o que quer significar exclusividade em matéria orçamentária? Que a lei orçamentária só pode agasalhar, só pode albergar artigos, dispositivos, né, que digam respeito ou à previsão da receita ou à fixação da despesa. No entanto, a anualidade orçamentária, a exclusividade em matéria orçamentária agasalha 2 exceções, tá? Ô, gente, eu tô dando uma aula aqui, vocês estão fazendo perguntas aleatórias, né? A gente está falando aqui de direito orçamentário, né? Direito financeiro. Quem não estiver interessado, por favor, receba o meu convite para se retirar, tá? Eu peço esse favor, porque o pessoal vai fazer prova aí do Ministério Público, prova oral. Eu tô aqui tentando, né, cansada, resolver algumas questões. Então, quem não estiver interessado, por favor, saia, né? Eu tenho certeza que vocês têm coisas melhores a fazer. Obrigada aí, Ana Luna, pela força, tá? Obrigada, Priscila, mas é muito complicado, né? O que é PPA é complicado. Então, dá uma lidinha a respeito de orçamento e depois, né, venha fazer alguma pergunta que preste, né? É isso, gente. Perdão aí pelo desabafo, mas eu tô muito cansada, né? A gente senta aqui para falar sobre orçamento, aí é difícil, né? A gente está querendo ajudar o pessoal do MP, né? O pessoal tá nervoso, né? Vai fazer prova aí segunda-feira, né? Segunda, terça, quarta e quinta. Então é isso, tá? Vamos continuar aqui. Bom, não, imagina, Ana, eu não tô, né, aqui para fazer favor nem nada, assim, não tô nem encampando esse discurso. Eu faço isso com o maior prazer, eu tenho prazer, só que também não quero ser atrapalhada. Poxa, quem não tiver afim, vai embora, sai da aulinha, cara. Tem vários periscopos aí legais para vocês entrarem, tá? Não é isso, eu fico aqui falando com vocês a noite inteira, se eu puder, com o maior prazer, de verdade. Vocês me engrandecem muito, tá? Então, quem quer estudar, por favor, permaneça aqui comigo. Quem não quiser estudar, o meu convite, né, para que se retire aqui do Periscope,
né, com toda a educação do mundo, com toda a gentileza, não vejo problema nisso. Não está interessado? Fora. Está interessado? Fica aqui com a gente. Não gosta da aula? Fora. Gosta? Fica aqui com a gente. É isso, gente. Bom, vamos continuar lá a falar sobre exclusividade em matéria orçamentária. Então, aproveitei o ensejo da anualidade... Obrigada, Luna, obrigada. Aproveitei aqui o ensejo da anualidade orçamentária para falar acerca do princípio da exclusividade em matéria orçamentária. Lembrando que a exclusividade em matéria orçamentária, ela vem consubstanciada no artigo 165, parágrafo 5º. E o que quer significar? Quer significar que a lei orçamentária só pode agasalhar dispositivos, artigos que digam respeito ou à previsão da receita ou à fixação da despesa. No entanto, a exclusividade em matéria orçamentária, que é princípio constitucional orçamentário expresso, né, a exclusividade em matéria orçamentária, ela comporta duas exceções, né? Vamos falar a respeito desse princípio mais minudentemente amanhã. Amanhã eu vou ficar um tempão aqui com vocês. Vamos falar, né, de alguns princípios constitucionais orçamentários para o pessoal do MP. Mas vamos lá. Temos duas exceções ao princípio da exclusividade em matéria orçamentária. Quais exceções? Temos aqui a possibilidade, né, de que 2 artigos autorizativos figurem na lei orçamentária. Então, isso é exceção por quê? Porque são artigos que não dizem respeito à previsão da receita ou à fixação da despesa. São artigos que se prestam a agasalhar autorizações. Caiu? Ah, que coisa boa. Bom, são artigos que se prestam a agasalhar autorizações. Então, que exceções são essas? Estão lá na parte final do próprio parágrafo 8º do artigo 165. Bom, uma exceção diz respeito à possibilidade, né, de figurar na lei orçamentária um artigo autorizando o chefe do executivo, né, a abrir por decreto, até determinado limite, créditos adicionais suplementares, né? Então, esse tema é um tema muito interessante, eu vou deixar para amanhã. E a outra exceção, a possibilidade também de figurar na lei orçamentária um dispositivo autorizando a contratação de operações de crédito. O que é isso? Contratar operação de crédito é pedir dinheiro emprestado. Tá? Então, o princípio da exclusividade em matéria orçamentária é princípio expressamente consignado na Constituição da República, que comporta duas exceções. Bom, tanto o princípio quanto as exceções vêm consubstanciados no próprio parágrafo 8º do artigo 165. Com relação ao princípio, a lei orçamentária não pode agasalhar dispositivos que não digam respeito à previsão da receita ou à fixação da despesa, e as exceções. Na lei orçamentária, no entanto, pode figurar dispositivo autorizando o chefe do executivo a abrir por decreto diretamente adicionais suplementares até determinado limite, e a outra exceção. Pode figurar na lei orçamentária um artigo, um dispositivo autorizando a contratação de operação de crédito, tá? Então, falamos aqui, né, do princípio da anualidade orçamentária, que é princípio expressamente consignado na Constituição, está onde? No artigo 165, inciso 3, e ao ensejo falamos do princípio da exclusividade em matéria orçamentária, que vem consignado no artigo 165, parágrafo 8º da Constituição da República. Então, aqui nós temos dois princípios constitucionais orçamentários expressos e muito importantes, né? E isso aí caiu na prova oral do MP. Então, estou aqui dando uma força para os candidatos, né? Para o pessoal que vai fazer prova oral na semana que vem, nos 4 dias da semana, de segunda a quinta-feira. Bom, vamos lá. Fazendo um cotejo aqui entre a anualidade orçamentária, que existe como um princípio expressamente consignado, beijo, querida, como um princípio expressamente consignado na Constituição, fazendo um cotejo da anualidade orçamentária com a anualidade tributária. Gente, a anualidade tributária, ela foi sepultada há um tempo já. Não existe no Brasil, na Constituição da República de 88, a anualidade tributária. Isso também caiu na prova oral do MP. O que quer significar ou o que queria significar a anualidade tributária? Bom,
A anualidade tributária determinava que, para que um tributo pudesse ser instituído, se fizesse necessária a correlata autorização orçamentária. Então, um tributo não poderia ser instituído se, porventura, no orçamento não estivesse estampada a autorização, né, dirigida àquela instituição. Isso era a anualidade tributária. Isso não mais existe aqui no Brasil. O princípio da anualidade tributária, ele foi sepultado pela emenda 1 de 69 à Constituição de 67. Alguns chamam de Constituição de 69. Por quê? Porque essa emenda logrou modificar a Constituição de 67 inteiramente. Então, alguns chamam de Constituição de 69. Então, com essa emenda 1 de 69, o que aconteceu? A anualidade tributária fora sepultada, tendo sido substituída pela anterioridade, tá? Então, não mais figura o princípio da anualidade tributária em nossa Constituição. Então, o que queria significar a anualidade tributária? Ora, para que um tributo pudesse ser instituído, se fazia necessário que o orçamento albergasse, agasalhasse autorização nesse sentido. Então, se no orçamento não estivesse contida a autorização para que um tributo fosse instituído, essa instituição não seria possível, tá? E de sorte é que o tributo pudesse continuar sendo exigido, né, o orçamento do ano seguinte, ele teria que renovar essa autorização. Então, isso é anualidade tributária. Não mais existe aqui no Brasil. Então, se porventura, né, essa autorização não estiver atualmente contida no orçamento, autorização para que um tributo qualquer seja instituído, mesmo assim, o tributo pode ser instituído, porque essa exigência fora sepultada, né, com a promulgação da emenda 1 de 69 à Constituição de 67, ocasião em que a anualidade fora substituída, a anualidade tributária fora substituída pela anterioridade. Então, atenção, aqui no Brasil, a nossa Constituição agasalha expressamente o princípio da anualidade orçamentária, que, no entanto, não pode ser confundido com o princípio da anualidade tributária, tá? Agora, só para fazer uma ressalva importante, de sorte é que possamos exaurir essa temática. Nós temos um único autor, que eu considero um clássico do direito tributário, que é o professor Flávio Bauer Novelli, é o único autor, né, que ostenta uma posição hiperminoritária no que se refere à anualidade tributária. Para o professor Novelli, a anualidade tributária estaria, sim, consubstanciada em nossa Constituição, no entanto, de forma implícita. Então, um destaque aí para a posição do professor Novelli. Né? Para o pessoal do MP, eu até mando as razões pelas quais o professor Novelli sustenta nesse sentido, né? De que a anualidade tributária ainda conviveria, né, com a anterioridade, no entanto, de forma implícita, tá? Isso na nossa Constituição de 88, valendo realçar que o professor Novelli, quando abraça essa opinião, professor Flávio Bauer Novelli, quando ele abraça essa opinião, né, ele ostenta aí uma posição eminentemente minoritária. Não há notícia de que qualquer outro autor de peso encampe semelhante posicionamento, tá? Então, o professor Novelli com 2 L's, é o único que ostenta essa posição no sentido de que a anualidade tributária ainda estaria, né, figurando em nossa Constituição, muito embora de forma implícita. Tá? E uma outra observação, isso, exatamente, Gisela, né? Ou Gisele. Uma outra observação importante, né, no que respeita à anualidade tributária. Na aula passada, né, no nosso periscópio de ontem, o que eu falei, que nas provas objetivas de concursos, quando o candidato fosse instado a falar acerca da natureza jurídica do orçamento, o que ele deveria falar? Bom, em termos formais, o orçamento é lei. Em termos materiais, o orçamento é ato-condição.
Aí, ato contínuo, eu fiz, né, uma ressalva. Eu falei, olha, eu não concordo muito com isso. E agora eu vou esposar, né, as razões pelas quais eu não concordo com essa afirmação. Né, muito obrigada. Pelo seguinte, gente, quando a doutrina tradicional ela pergunta se o orçamento hoje em dia se anteporia como um ato-condição, esse ato-condição não é um ato-condição qualquer. Quando a doutrina tradicional fala em orçamento como ato-condição, atenção, ela está falando em ato-condição para a instituição de tributo. Então, percebam, nós que sepultamos a anualidade tributária aqui no Brasil, não mais podemos afirmar de forma peremptória, no sentido de que, em termos materiais, o orçamento se anteporia como um ato-condição, porque esse ato-condição não é um ato-condição para qualquer coisa, senão para a instituição de tributo. E a resposta é não. Aqui no Brasil, o orçamento não mais, né, se antepõe como um ato-condição para a instituição de tributos, porquanto sepultada fora a anualidade tributária, né, por ocasião da promulgação da Emenda 1 de 69 à Constituição de 67. Então, é por isso que eu tenho ressalvas, né, em afirmar... Tá passando aí, irmã? Aqui é onde? Não. Eu tenho ressalvas... Falhou aqui? Tá passando aí, gente? Na minha internet não consegue nem ver. Desculpa aqui. Eu não sei se interrompeu. Ai, que bom, gente. Porque os corações pararam, tá? Que bom. Então, eu tenho ressalvas, né, em... Valeu, gente. Tô continuando aqui. Bom, tenho ressalvas em afirmar no sentido de que, sob o prisma material, o orçamento aqui no Brasil se anteporia como um ato-condição. Ele não pode ser concebido como ato-condição, porque a doutrina clássica, né, a doutrina tradicional, quando faz alusão ao orçamento como ato-condição, ela está querendo saber se o orçamento é um ato-condição não para a feitura de despesas, mas ato-condição para a instituição de tributos. E se a resposta for sim, nós vamos, né, chancelar, né, a anualidade tributária. Aqui no Brasil já a sepultamos há muitos anos. E é isso, gente. Agora, em prova objetiva, né, em prova objetiva é complicado. Prova objetiva, natureza jurídica do orçamento. Em termos formais, é lei. Em termos materiais, é ato-condição. Matou a pau. Agora, numa prova discursiva, eu acho que vale essa digressão, né? Numa prova discursiva, eu acho que vale, né, vocês mencionarem essa doutrina clássica, essa doutrina tradicional, né? Então, o orçamento, ele não pode, aqui no Brasil, ser concebido, ainda que em termos materiais, como ato-condição, porque esse ato-condição, repiso, a que faz alusão à doutrina tradicional, é ato-condição para a instituição de tributos. E aqui no Brasil, o orçamento não é ato-condição para a instituição de tributos, porquanto sepultada, repiso, a anualidade tributária. Tá? É isso. Aliás, em todos os países nos quais fora sepultada a anualidade tributária, o orçamento não mais pode ser concebido como ato-condição em termos materiais. Agora, repito, para a prova objetiva, né, concurso com prova objetiva, orçamento, natureza jurídica, formal, lei, natureza jurídica em termos materiais, ato-condição. Tá certo? Agora, em provas discursivas, eu acho que vale essa digressão, né? Eu acho que vale a citação também do professor Novelli, no sentido de que a anualidade tributária conviveria com a anterioridade, no entanto, de forma implícita. Bom, gente, é isso. Falamos hoje aqui a respeito da anualidade tributária que não mais existe e também da anualidade orçamentária, né, que existe como um princípio expresso. Muito obrigada, gente. Que existe como um princípio expresso, e de quebra falamos ainda da exclusividade em matéria orçamentária, também um princípio expresso que comporta duas exceções. Amanhã estarei aqui de novo, né? Todos os dias até a prova do MP, né? Se eu puder ajudar um pouquinho vocês, e não só o pessoal do MP, né? A galera que me prestigia aqui sempre, muitíssimo obrigada pelas curtidas. Eu estou absolutamente agradecida, tá? Muito obrigada, gente. Eu fico lisonjeada com tantos elogios. Danúbia, você, muito obrigada, querida.
você me curte tanto, eu queria te agradecer, eu sempre esqueço que você não fala muito, tá, Danúbia? Da Paraíba, né? Acho que você é procuradora de algum município. Então, um beijo pra você, muito obrigada aí pela força que você sempre me dá. O horário amanhã a gente não sei, mas é sempre à noite, tá? Porque eu dou aula de manhã e de noite. Isso, Danúbia, muito obrigada aí pela sua força, tá? Eu sempre vejo as suas curtidas, mais de 1000 curtidas, eu fico muito feliz com isso, tá, gente? Então é isso, olha, um beijo pra vocês. Você também, Ana Luna? Mas você não é do Rio Grande do Norte, não? Eu não sei. Ah, então você é da Paraíba, Pois é, eu pensei que você fosse... Ah, tá, agora entendi. Porque lá no seu Instagram tá Rio Grande do Norte, não é isso? Eu pensei que você morasse... obrigada, querido. Pensei que você morasse lá. Ah, entendi. É tudo muito pertinho aí, né? Então é isso, eu vi o seu Instagram lá, você veio pra cá pro Rio e você ficou do lado da minha casa, ali no Leblon, muito legal. Mas é isso, gente, olha, um beijo pra vocês, sério, eu moro ali pertinho, ficou bem pertinho. Bom, Londrina, um beijo também, obrigada. Pois é, a gente ia sair, com certeza. Ia levar você para conhecer os lugares lá no Rio. Lá no Rio não, aqui no Rio, né? Que eu tô aqui, no centro. Bom, gente, é isso. Gabriela, tudo bem, minha ex-aluna querida? Tudo bem? Bom, gente, olha, beijo no coração de vocês. Amanhã estarei aqui de novo. Infelizmente, eu tenho que ir. Muito obrigada pelos elogios, muito obrigada aí pela generosidade de vocês todos, tá? Um grande beijo. Infelizmente, eu tenho que ir embora hoje, tá? Beijo, gente. Sim, com certeza, a gente vai querer. Deixa a Gláucia acabar essa bateria aí de provas e certamente a gente vai encher o saco de vocês aí no Nordeste. Um beijo, gente. Uma boa noite pra vocês todos, tá? Beijão.